Queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Que privilégio nosso estarmos aqui neste local, especialmente preparado para adoração a Deus, preparado para reflexão em torno da sua palavra. Na nossa vida aqui na terra, nós temos vários caminhos a percorrer. E nesses caminhos nós temos várias opções de como vamos percorrer esses caminhos, de vários trajetos a serem desenvolvidos. Nos primeiros anos da nossa vida, nós somos guiados pelos nossos pais, nós somos guiados por aqueles que cuidaram de nós. Nós não temos muita autonomia. Imagina um bebê, é a mãe que decide praticamente tudo por ele. Que hora ele vai comer, o que ele vai comer, o que vai vestir, aonde ele vai. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós começamos então a definir, a escolher os nossos caminhos. E dependendo das escolhas que nós fazemos, nós vamos alcançar os nossos objetivos, nós vamos chegar lá naquele destino que nós traçamos, ou não. Se você deseja ir a Recife, mas você se engana e pega o caminho que vai para Teresina, obviamente você nunca vai chegar na capital pernambucana. Assim acontece muitas vezes, nós queremos chegar num lugar, mas nós não pegamos o caminho certo. E aí eu começo esta reflexão convidando vocês a pensarem nas estradas da vida, aquilo que você já percorreu até hoje, aquilo que você estabeleceu lá atrás, você tem chegado aonde você gostaria? Você fez uma trajetória que disse, aqui eu cheguei onde eu gostaria e ainda quero avançar ainda mais? Que caminhos você tem percorrido, por exemplo, na sua vida acadêmica? Que caminhos você tem percorrido na sua vida profissional? Que caminhos você tem percorrido na sua vida afetiva? Que caminhos você percorreu até hoje nos seus relacionamentos? Que caminhos você tem percorrido na sua jornada espiritual? Essa reflexão é importante. Assim como nós podemos pegar atalhos e nos perder em nossos caminhos, na área acadêmica, afetiva, familiar, profissional, muitos são aqueles que perdem o rumo, ou nunca encontraram o rumo na sua vida, na sua estrada espiritual. Nunca conseguiram estabelecer, de fato, e manter um relacionamento com Deus. Depois de 3 anos convivendo todos os dias com seus discípulos, Jesus Cristo diz para eles que ele vai percorrer um caminho novo, que eles não poderiam mais acompanhá-lo. E os discípulos ficam preocupados e, na verdade, perplexos com isso. Afinal de contas, 3 anos antes, Jesus convidou para que eles pudessem segui-lo. E os discípulos deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus. E agora Jesus diz, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E os discípulos ficaram ansiosos, cheios de dúvidas, preocupados. E aí Jesus traz uma palavra de consolo aos seus corações. Uma palavra de esperança. Não para as grandes multidões, mas apenas para aquele grupo restrito dos seus 12 discípulos. E nesta conversa, quando Jesus está falando sobre o que vai acontecer com ele, e fazendo promessas maravilhosas, Jesus Cristo faz uma declaração impactante. E é sobre isso que nós vamos ler agora na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos deste texto da palavra de Deus. Aqui em João, capítulo 14, nós temos então, no capítulo 15 também, no capítulo 16, o chamado discurso de despedida de Jesus. Ele está prestes a enfrentar a cruz, os discípulos não sabem o que vai acontecer, e Jesus então, vendo a preocupação deles, diz assim para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus,
creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Neste texto que eu acabei de ler, uma das declarações mais fortes e impactantes, e certamente muitos de vocês aqui já aprenderam de cor esse versículo, é o versículo número 6, as palavras que estão aí no versículo número 6. Quando Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No domingo passado, à noite, eu falei sobre Jesus como aquele que oferece vida plena para todos nós. E hoje eu quero voltar numa ideia tão básica, tão conhecida, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva a Deus. Existem propostas para a espiritualidade que têm como foco, na verdade, o próprio ser humano. Tem pessoas que dizem assim: eu quero seguir o caminho da espiritualidade para eu ser uma pessoa mais calma, mais zen, sou muito agitado. Eu quero seguir o caminho da espiritualidade porque eu percebo que pessoas que seguem esse caminho têm uma vida familiar melhor. Outros dizem: eu quero seguir o caminho da espiritualidade porque eu acho que no passado, nas minhas vidas passadas, eu cometi muitos erros e eu quero purgar, eu quero me purificar. Então eu quero me aperfeiçoar. Por isso eu vou seguir o caminho da espiritualidade. Eu quero seguir o caminho da espiritualidade porque eu estou com muitos problemas. E eu acho que se eu tiver um relacionamento com Deus, os meus problemas todos vão acabar. Na verdade, esses objetivos por si só são insuficientes. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou um caminho que leva a Deus. E quando nós falamos aqui de Jesus sendo o caminho que leva a Deus, nós temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, é um caminho que leva a Deus hoje, no dia a dia, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra. E Jesus é o caminho que leva a Deus como destino final de nossa existência. Quando os nossos olhos fecharem aqui e se abrirem para a eternidade, então estaremos na presença de Deus. Isto quando Jesus é o nosso caminho. Então Jesus se propõe a ser esta conexão permanente e final com o nosso Pai Celestial. Mas Jesus não apenas diz: eu sou esse caminho que leva a Deus. Jesus é muito específico. Jesus diz assim: eu sou o caminho. E aqui nós temos então uma questão muitíssimo importante. Jesus não se apresenta como uma opção dentre tantas outras que são válidas. Jesus não se apresenta como um dos meios para você chegar à presença de Deus. Há um ditado muito antigo, que diz que todos os caminhos levam a Roma. E por que esse ditado? Porque, na verdade, no primeiro século, a capital romana estava conectado com todo o império. Havia uma estrada que saía do lugar onde hoje é a Inglaterra e iria até o Irã. 80 mil quilômetros de estrada, imagina. Então, todas as cidades importantes, todo esse caminho levava a Roma, seja de leste a oeste, ou norte a sul, leste a oeste. Então, havia esse ditado:
todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam ao centro do poder. E talvez, baseado nisso, algumas outras pessoas querem, não apenas isso. Assim como todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. No fim das contas, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são válidas. Não importa a igreja que você frequenta, não importa o que você faz. O que vale é a intenção. O que vale é você ter fé. Você já viu gente que diz isso, que acredita nisso? O importante é que você seja sincero na sua convicção. Essa, na verdade, é uma ideia absurda. Até quando a gente pensa no aspecto mais humano, não é? De caminhos que a gente pode trilhar aqui na Terra, como eu mencionei, se você quer ir para Recife, para Pernambuco, na região, você vai ter que seguir a leste, sul. Se você pegar o caminho ali na Bezerra de Menezes, de noite, você está com problema de vista, você não vê as placas, e aí de repente você pega o caminho em direção a Teresina, e você está crendo que está indo para Recife, você está crendo que vai chegar na capital pernambucana. A minha pergunta é, esta sua fé, que você que está dirigindo um carro na direção de Teresina, de alguma forma você vai conseguir chegar em Pernambuco? Não. Não é verdade? Não basta ter fé. Então as pessoas pensam, se eu tiver fé, então eu vou chegar onde eu quero. Isso não é verdade nem no campo da física, da geografia, muito menos no campo espiritual. Não basta ter fé. E aí então é que o ser humano vai criando alguns caminhos, que ele imagina que esses caminhos vão levar a Deus. Eu não sou bom desenhista não, já vou avisando logo, né? Mas vamos fazer aqui alguns desenhos para tentar explicar isso melhor, né? Então aqui está você. Magro, esbelto, bonito, né? E aí então, você escolhe um caminho para chegar a Deus. Deus está aqui. Vou colocar aqui Deus como se fosse uma nuvem, né? Está lá no céu. Só que você pega esse caminho aqui. E esse caminho aqui que você pega é o caminho das boas obras. Caminho das boas obras. Aí você diz, eu sou uma pessoa que sou muito boa. Eu sou muito generosa. Eu tenho prazer em dar esmolas. Eu tenho prazer em ajudar o meu próximo. É claro que com esse fazendo do bem, sendo uma pessoa do bem, amorosa, eu vou chegar até Deus. Esse é o tipo de raciocínio de muitas pessoas. Outras pessoas dizem, não, eu não sou uma pessoa tão generosa assim, eu tenho que admitir, mas eu sou uma pessoa íntegra. O caminho da moralidade. Eu sou uma pessoa que cumpre os meus compromissos, eu sou fiel à minha esposa, eu sou um bom pai, eu até pago os meus impostos em dia, eu não fico puxando o tapete do meu colega de trabalho, eu tenho uma palavra confiável. É claro que eu vou ter comunhão com Deus. Como é que Deus não vai querer me receber? Como é que eu não vou ter comunhão com Deus se eu sou uma pessoa tão íntegra? Outros dizem, não, eu vou mais além. Eu não sou apenas uma pessoa que tem boa moral, boa índole. Eu não apenas pratico o bem fazendo boas obras, mas o meu caminho para Deus é até melhor. Eu sou uma pessoa religiosa, então ele segue o caminho da religião. Religião, ok? Então ele segue esse caminho da religião, dizendo, olha, eu desde pequeno fui levado para a igreja. Eu fui batizado criança, eu fui crismado, eu participei da missa e participo da missa. Hoje talvez não tanto, mas eu participo. Eu já fui até lá na Penha, subi lá aquele convento lá no Espírito Santo, de joelho, para pagar uma promessa. Ou então a pessoa diz, não, eu fui criado numa igreja evangélica, desde pequenininho minha mãe me levava para a igreja, eu não faltava à escola dominical, eu sei muitos versículos da Bíblia de cor, eu sou uma pessoa que participo na igreja, eu canto lá na banda, eu faço isso, faço aquilo, não é possível que Deus não vai me receber. Mas o que a Bíblia diz sobre esses caminhos, e é aquilo que nós podemos encontrar lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece certo, mas no final conduz à morte. Coisas que parecem certas, que não são ruins em si mesmas necessariamente, mas que na verdade não levam a Deus, porque elas estão indo nessa direção e Deus está num outro lugar muito diferente. E aí então vem Jesus Cristo e afirma, eu sou
o único caminho. Esses outros caminhos e qualquer outra alternativa não vai levar a Deus. Esse conceito é extremamente contracultural. Para quem não entende o que Jesus realmente está dizendo ou não quer entender, parece que Jesus está sendo arrogante. Parece que os cristãos estão sendo arrogantes quando ele diz, só você que está certo. Nesse mundo em que cada um tem a sua verdade, e todas as verdades parecem ter o mesmo peso, verdades entre aspas, no mundo plural, você dizer, não, é só Jesus. Aí a pessoa diz, você tem uma mente muito estreita. Você não consegue imaginar outras possibilidades. Na verdade, tudo na vida é assim. Existem muitos caminhos, muitas opções para todas as coisas. Para não deixar nenhuma dúvida, Jesus não apenas disse, eu sou o caminho, indicando o singular. Ele disse o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então ele não deixou dúvida, ele foi bem incisivo, foi bem exclusivista. E como é que a gente então faz para seguir nesse caminho que é Jesus? Para tomar esse caminho que é Jesus, existem algumas ações que precisam ser tomadas. Pode ser que você esteja num desses caminhos aqui, ou você tenha feito qualquer um outro caminho, esteja num outro caminho qualquer, caminhando nessa direção, para poder chegar a Deus. É como que eu estivesse aqui, Deus estivesse lá, e eu vou caminhando nessa direção aqui. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tenha fé, se eu caminho nesta direção aqui, eu vou conseguir chegar em Deus? Não. O que eu preciso fazer? Deus vai, de alguma maneira, comunicar a verdade dele para mim, vai iluminar o meu caminho, seja através do testemunho de uma pessoa, de uma pregação, de uma experiência que eu viva, e aí eu paro e eu percebo que eu estou indo no caminho errado. E aí qual é a atitude requerida de mim quando eu estou nessa situação? Eu tenho que me virar para cá, ok? Eu tenho que mudar o rumo da minha vida, dando esta volta completa aqui. Como é que a Bíblia chama isso, meus irmãos? Conversão. A Bíblia chama isso de arrependimento. Conversão, arrependimento. Certo? Então eu mudei. Agora, então, eu vou numa outra direção. Lá está Deus. Eu vou caminhando, então, na direção de Deus. Começa a minha caminhada. É bem verdade que o desejo de Deus é que essa caminhada fosse exatamente nessa direção aqui, nessa dimensão aqui. Eu vou caminhando, para chegar lá em cima. E é uma subida. Mas algumas vezes eu dou uma escorregada, algumas vezes eu dou umas voltas assim. E tem a vida de alguns cristãos que é exatamente assim. Ele está no caminho de Deus, mas assim, não é um caminho reto, é um caminho torto. Um dia está meio para cá, outro dia está meio para lá, mas está no caminho, mas está zigue-zagueando, não é? Eu não sei como é que é a sua caminhada com Deus. O importante é que num determinado momento da sua vida, você estava indo nessa direção errada, você entendeu que aquele não era o caminho, você se converteu, você se arrependeu e começou então a caminhar em direção a Deus. Esse caminho aqui então, que você está aqui, você vai para cá, esse caminho é feito através de Jesus Cristo. E é feito como? Qual é a ação que você tem em relação a Jesus Cristo? Na verdade, não é bem uma ação, é uma postura. Para tomar o caminho que é Jesus, você precisa então se arrepender e confiar nele. Olha o que Jesus falou: creiam em Deus, creiam também em mim. Então, quando você crê em Jesus, significa que você está confiando que o sacrifício dele na cruz é suficiente para a sua salvação. Você está confiando que ele é capaz de levar você para Deus. Você está confiando que o sacrifício dele é suficiente para o perdão dos pecados. Você está disposto a mudar o rumo da sua vida. Você está disposto a acreditar que tudo aquilo que ele ensinou é possível de ser feito com a ajuda dele, caminhando com ele. Que não é mais o seu esforço, não é o esforço do moralismo, das boas obras, não. Você tem um novo desafio, um desafio que transcende a sua capacidade humana. Porque o que Jesus propõe para que possamos segui-lo é muito mais do que nós podemos fazer. Jesus não propõe apenas que você seja uma boa pessoa, íntegra, um bom pai, uma boa mãe. Jesus propõe algo superior. Jesus diz, por exemplo, ame o seu inimigo. Qual de nós consegue realmente amar o inimigo? Jesus diz, perdoe a todas as pessoas.
Não fique guardando mágoa no seu coração. Jesus diz, não se apegue ao dinheiro. Realmente coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus diz, não viva ansioso. Então, esses desafios que Jesus coloca e apresenta, inclusive, no Sermão do Monte, eles são muito maiores do que nós poderíamos alcançar sozinhos. Nós não conseguimos seguir nesse caminho sozinho. Então, esse caminho em direção a Deus, esse caminho que é Jesus, é um caminho de fé, é um caminho de dependência de Deus, é um caminho de obediência a Deus. E aí você vai caminhando, às vezes tropeçando, às vezes parando, às vezes lentamente, mas esse é o desafio. E o cristão, uma vez que está nesse caminho, se ele realmente se converteu, ele não tem como voltar aos caminhos antigos. Agora, a pergunta final é, por que só Jesus é esse caminho? Que tipo de caminho é esse que nós percorremos pela fé? Jesus é o caminho pessoal para Deus, porque Jesus é o único que tem o livre acesso ao Pai. Jesus não disse o seguinte, eu vou ensinar para vocês o caminho. Jesus não disse assim, olha, eu descobri aqui umas leis que funcionam. Você já viu esses youtubers? Muitos deles até famosos, ele disse, olha, você quer resolver seu problema? Eu vou lhe dar uma receita. Você vê um youtuber desse dizendo assim, olha, se você tem esse problema, siga esses passos. E antes dele começar a falar como é que ele vai resolver o problema, ele faz uma enrolação tremenda, né? E fala, e vem para cá, e vai para lá, e daqui a pouquinho, e no final ele diz, pois para te falar o que é, você tem que fazer o curso, né? E pagar. Já ficou com raiva seguindo alguém desse? Eu já fiquei. Depois eu parei, falei, esse cara não vai me enrolar mais não, né? Jesus não faz isso. Jesus não é aquele que diz, olha, eu vou te ensinar um caminho e fica enrolando. Não, na verdade, nem Jesus está dando um conjunto de regras para dizer, olha, você tem que seguir essas regras para que você chegue até Deus. Não, ele diz, você confia em mim, é um caminho pessoal, eu vou lhe ensinar, mas mais do que eu ensino, é o relacionamento comigo. É o relacionamento comigo. Quando você quer chegar num determinado lugar, lá no passado, o pessoal da minha geração, e você não tinha ninguém para lhe informar, e você tinha que chegar num lugar, especialmente quando você estava fazendo uma viagem, o que você usava? Um mapa. Não é verdade? Aqueles mapas compridos, guia 4 rodas. Quantas vezes eu usei aquilo, né? Ou então numa cidade grande como São Paulo, quando eu fui morar em São Paulo, uma das coisas mais preciosas que alguém me deu foi um livrão dessa grossura, assim, com o mapa de São Paulo, todas as ruas e tal. Então eu ia num lugar, seguia o mapa. Depois nós evoluímos. Hoje nós temos o GPS. Né? O GPS é uma maravilha, mais ou menos, né? Tem hora que ele deixa a gente em cada lugar, não é? E aí você passa uns apertos. Muito melhor do que um mapa, do que um GPS, é quando alguém se propõe a nos ensinar o caminho. Alguém dá uma informação. Mas melhor do que isso é o que aconteceu comigo quando eu cheguei em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, muitos anos atrás, eu precisava chegar num determinado lugar, não tinha um mapa, eu sabia que eu estava próximo do lugar, e aí eu lembro que foi mais ou menos aqui no centro para Aldeota, essas imediações aqui, e eu parei o carro para pedir essa informação para uma pessoa. Não confesso que eu não me lembro o lugar que eu ia, não, mas eu me lembro que era um lugar aqui próximo. Quando eu parei o carro, fiz a pergunta, você sabe onde é a rua tal, o lugar tal? Ele abriu a porta do carro, eu tomei um susto, e ele entrou. Eu vou com o senhor. O que é isso, né? Coisa de cearense naquele tempo, né? O que é isso? Eu vou com o senhor mesmo, você vai? Fiquei meio assustado, olhei assim, tá bom, tudo bem, né? Mineiro, você sabe como é que é, né? Desconfiado. Mas ele entrou e disse, mas você está indo para lá? Não, não vou não, mas eu posso com o senhor, estou de bobeira aqui, eu posso ir. E foi comigo. Nunca me esqueci disso, né? Nada melhor do que alguém que vai com a gente. Essa pessoa, na verdade, foi para mim o caminho. Eu ia seguindo, vira para cá, vai para lá, para aqui. Percebe? Então, Jesus é esse, que entra na vida da gente, que entra no carro da gente e diz, olha, eu vou junto com você. Né? E ele vai mostrando o caminho que a gente deve seguir. Ele vai sendo um exemplo para a gente de como a gente deve andar para chegar até Deus, para cumprir o projeto de Deus para a vida da gente. Agora, há um outro detalhe interessante. Se você, por exemplo, for a Los Angeles, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, é uma cidade bem especial porque é a cidade dos astros de Hollywood, né? Ali mora boa parte dos atores, das atrizes, dos filmes, diretores de cinema famosos. E aí, se você andar num determinado bairro lá, que eu não me lembro exatamente o nome,
você vai ter um guia que vai dizendo, olha, aqui é a casa da Julia Roberts, aqui é a casa de fulano de tal, aqui é a casa do ator tal. E aí você pode até ficar olhando ali aquela casa e olhando lá de fora, aquele quintal bonito. Mas eu pergunto, você vai ter acesso àquela casa? Você vai conseguir entrar naquela casa? Não. O máximo que pode acontecer é você ver um artista assim de longe, mas isso é uma raridade. Eles não ficam por ali na rua, eles não ficam ali no quintal da casa deles, não. Você está perto, mas ao mesmo tempo não tem acesso. Não tem acesso, porque há uma barreira entre você e aquela pessoa e aquele lugar, aquele espaço. Imagine que você fosse fã do presidente dos Estados Unidos, John Biden. Aí você vai lá para Washington, aí você fica lá na frente da Casa Branca, dizendo, olha, eu queria tanto conhecer o presidente. E você conversa com um guarda, conversa com outro, e ele pergunta, quem é você? Você pode passar lá 2, 3 anos, você não vai ter acesso a ele. Porque há uma barreira. Você está próximo até fisicamente, mas você não tem acesso a ele. Assim é a condição de muitas pessoas com relação a Deus. Elas acham até que estão perto de Deus, mas não têm acesso pessoal a Deus. Porque há uma barreira. E elas não conseguem ultrapassar essa barreira, porque há uma porta, há um ferrolho que impede, que é o pecado. E aí, então, vamos imaginar que você quisesse chegar, então, a conhecer pessoalmente o presidente dos Estados Unidos. E por alguma razão, por alguma situação do destino aí, você começasse a se relacionar, você se tornasse amigo do filho do presidente, da filha do presidente. Desenvolvendo essa amizade, pode ser que um dia o filho do presidente dos Estados Unidos convidasse você para ir lá na Casa Branca. E aí você, tendo o filho do presidente do seu lado, será que você ia entrar? É claro que sim. As portas se abririam completamente. Porque você não está sozinho. Porque você está com o filho do presidente do lado. Estando com o filho do presidente, meu amigo, você vai chegar lá e vai poder até, quem sabe, jantar com ele. É assim com Jesus e o nosso Pai Celestial. Você não consegue chegar sozinho ao Pai, mas quando você tem esse relacionamento de fé, esse relacionamento pessoal com Jesus, Ele é o Filho de Deus. E Ele, então, abre as portas para que você possa chegar. Sabe como é que eu imagino esta cena? Veja só, isso não está na Bíblia desse jeito, mas eu imagino assim, que a gente chega lá na porta do céu, não somente quando a gente morre, mas agora, no sentido espiritual, e você quer ter esse contato pessoal com Deus, com Deus Pai. Você quer estar lá perto do Deus Pai, mas está tudo fechado. E você anda por um lado, anda por outro, aquele paredão lá na porta lá do céu, e você não consegue entrar. Tem uma porta, mas você não tem acesso. Aí vem Jesus, coloca a mão no seu ombro e diz, meu filho, meu amigo, meu irmão, nós somos companheiros, você me recebeu como Salvador, né? Eu disse, sim, Jesus. Aí Jesus vem, ele chega diante de uma porta que está fechada, e aí como Jesus é moderno, né? Ele não tem uma chave. É tudo eletrônico, né? Hoje em dia, para você abrir, para você ter acesso a determinadas portas, até nos filmes, nos lugares mais secretos, não é uma chave. O que a pessoa faz? Às vezes é o olho, né? Ou então é digital. Mas com Jesus é mais moderno ainda. Jesus abre a mão dele assim, na mão de Jesus estão os cravos. E ele coloca a mão ali vermelha, marcado com os cravos, e a porta se abre. E você entra na sala do trono da graça de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Essa mão de Jesus, que tem os cravos, nos dá acesso à sala do trono, a ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Por isso que quando os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, vocês estão querendo o quê? Vocês não estão me vendo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem tem comunhão comigo, tem comunhão com o Pai, porque eu sou o próprio Deus, eu tenho acesso o tempo todo à casa do meu Pai. Esses irmãos que hoje se batizaram, e muitos que estão aqui nesse lugar, um dia tiveram essa experiência, e têm vivido essa experiência, de ter acesso ao Pai, por meio do Filho. Ninguém vai a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos celebrar essa experiência. Que não é uma experiência que acontece só uma vez na nossa vida. Porque esse ir ao Pai deve ser uma busca diária. Deve ser uma experiência contínua para todos nós. Nós não vamos ao Pai através da oração. E nós não oramos em nome de Jesus. Então Jesus é um caminho que é mais do que um caminho geográfico. Jesus é um caminho pessoal.
é um caminho espiritual. É o caminho que nós devemos seguir. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Você que já segue nesse caminho, você que um dia parou e se arrependeu e disse, eu quero realmente seguir a Jesus. Eu quero ter comunhão com o Pai Celestial. Agradeça a Deus por isso. E peça a Deus que o ajude a permanecer nesse caminho com fidelidade. Agradeça o sacrifício de Jesus que possibilita o seu livre acesso ao Pai. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que está aqui neste templo, ou está em sua casa, que ainda não teve essa experiência de mudar o rumo da sua vida, ainda não tomou esse caminho que é Jesus, mas hoje, ouvindo esta mensagem, seu coração pede isso. Então eu peço que você faça comigo uma oração, para que você possa, a partir de hoje, seguir nesse novo caminho, o caminho verdadeiro, o caminho para Deus. Diga para Deus, Deus, eu reconheço que eu estou no caminho errado. E a partir de hoje eu quero seguir no teu caminho. Por isso eu coloco toda a minha fé em Jesus. Por isso eu creio que o teu Filho é o único que pode me conectar com o Senhor. Cada dia da minha vida e por toda a eternidade. Nele eu confio a partir de hoje de todo o meu coração. E a Ele eu quero seguir com fidelidade. Eu quero seguir neste caminho, Pai. Ajuda-me, recebe-me, em nome de Jesus. Amém.